Tá cortando a cabeça? Aí? Tá cortando? Ficou bom aí? Eu coloquei deitado porque quando vai pro YouTube de pé, fica ruim as lateral. Aí vamos fazer um teste. Ficou bom assim? Ótimo. Então, uma mão de distância aqui. Eu tirei esse tema aqui. Semana passada a gente começou uma discussão. Achei bem legal ela, né? Que foi... Por que a gente às vezes arruma dinheiro para pagar uma dívida, né? Ou algo que a gente compra, né? E não consegue guardar o dinheiro. Então eu estava refletindo sobre isso hoje. Eu falei assim, vamos tentar dentro desse tema aqui. Não sou o dono da razão, eu vou dizer para vocês o que eu encontrei. Vocês me dizem se fazem sentido ou não. E aí a gente debate junto sobre isso. O que eu encontrei? Por que isso acontece? Que a gente consegue pagar a dívida, mas não consegue guardar o dinheiro e tudo mais. Falta compromisso. E compromisso com nós mesmos. Porque quando a gente faz a dívida, a cobrança vem. E quando a gente se propõe a guardar um dinheirinho, a gente até começa, mas a gente não tem compromisso com a gente. E logo vai lá e não tem foco no que nós queremos. E aí gera essa falta de compromisso. Então a gente não sabe o porquê está guardando aquele dinheiro. A gente só fala, precisamos guardar dinheiro. Todo mundo fala isso, né? Preciso guardar dinheiro, preciso guardar dinheiro. Mas por quê? Eu acho que não tem algo a mais, um motivo maior. E aí faz com que fique mais fácil a gente comprar alguma coisa e pagar aquela parcela, porque aquilo vai se tornar a nossa prioridade. Então, depois que a gente compra essa determinada coisa, a gente vai deixar de fazer diversas outras para honrar aquele compromisso, né? E quando a gente começa a guardar o dinheiro, a gente guarda um pouquinho, guarda um pouquinho, guarda um pouquinho, no meio do caminho a gente vai esfriando, né? Vai esfriando. Aí já nem lembro mais porque estava guardando. Só se vive uma vez, vamos gastar. E a dívida ela vem todo mês, né? Todo mês ela continua vindo. E tem uma... não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Principalmente quando a gente parcela viagem. E se você viaja, vamos supor, hoje e ainda tem 10 parcelas para frente... As últimas, dá uma gastura pagar, né? Porque você já nem lembra mais do que fez na viagem, porque daqui 10 meses ainda está pagando, né? Dá uma gastura, né? E a gente acaba até esquecendo, né? Então eu entendi, dentro da minha reflexão, que esse tema era muito importante, porque se a gente não consegue guardar dinheiro, é um problema. E se o nosso problema é dinheiro, como é que a gente vai prosperar, né? E só prospera quem resolve os problemas. Então, se esse é um problema, e se ter dinheiro é um problema sério. A gente vai ficar sempre patinando, né? Então, eu resolvi falar sobre esse tema hoje. E acho que... Opa! Não faz mal, vai não. Dá pra ouvir? Não esquenta a cabeça não. Aí eu resolvi falar sobre esse tema. E tirando algumas exceções assim de coisas que são um pouco mais caras, né? Por exemplo, um apartamento, um carro, a gente tem que sim fazer. Não adianta você querer juntar o dinheiro todo que... Obrigado. Né? Não adianta querer juntar o dinheiro todo que não vai... Senão você nunca vai conseguir nem juntar e nem comprar o apartamento. Então, tem coisa que a gente tem que meter as caras... Não serve para tudo, mas eu vou mostrar para vocês a importância de ter foco nisso, né? Esse é meu objetivo hoje. E às vezes a gente fica com medo de avançar em determinadas coisas, de ter esse compromisso e acaba nos sabotando. Então o nosso objetivo hoje vai ser, espero que bem rápido, a mensagem que eu quero passar assim, depois para a gente poder debater, né? Mas a mensagem vai ser bem rápida. O medo ele não pode paralisar a gente nisso. Então muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque o medo nos paralisa. E nós temos que buscar avançar. Então hoje é um dia de avanço. E eu creio que todo mundo vai avançar junto, né? Eu comecei a fazer uma coisa recentemente que guardar dinheiro é bom, mas é melhor investir. O tema hoje não é investir, mas toda vez que você for guardar, você tem que sempre deixar em algum lugar que ele esteja rendendo, nem que seja um pouquinho,
Porque senão você guarda por muito tempo, depois o dinheiro, além de mofar debaixo do colchão, ele perde valor. Então ele tem que estar sempre rendendo, mas o tema hoje não é investimento. Toda vez que eu falar guardar dinheiro, você entende que você tem que entender também sobre investimento, onde investir, onde pôr o dinheirinho para poder render. O que eu tenho feito? Eu tenho protegido o dinheiro de mim mesmo. Então o que eu costumo fazer? É doido, né? Isso é meio doido, porque a gente eu guardo um dinheiro, todo mês eu guardo um pouquinho de dinheirinho numa conta que eu não costumo ter acesso. Então sempre eu guardo ali um dinheiro que eu não tenho livre acesso com ele. Então eu ponho lá, hoje, por exemplo, o Nubank rende bem, né? Então eu deixo lá no Nubank rendendo por mês. E é pouquinho, mas está lá guardado e está protegido de mim. Então eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular. E como é que eu uso no mês? Eu pego o dinheiro que eu vou pagar as contas do mês, aí eu ponho numa outra conta, da qual eu a uso, e geralmente eu ponho até um pouquinho menos do que eu vou gastar no mês. Então, por exemplo, se eu tenho que gastar esse mês, eu tenho contas a pagar de 1.000, eu ponho 900. Para forçar eu não gastar com aquela besteira, aquela bobagem. E na minha cabeça, gera até uma certa urgência, porque eu conto só com aquele dinheirinho das contas e eu sei que ainda vai faltar e eu tenho que ainda tentar conseguir alguma coisa no mês. E aí toda vez que eu ganho um pouco mais, eu vou lá e guardo. E o guardar é interessante, porque é igual o dízimo, não é por último, tem que ser primeiro. O investir tem que ser primeiro, não pode ser por último. Porque senão você vai pagar tudo, gastar tudo, aí não vai sobrar dinheiro. E eu vi hoje, olha só como isso é doido. O Primo Rico que postou isso. Se você colocar R$200 todo mês em alguma aplicação que te rende acima da inflação, em 20 anos você tem mais de R$140 mil. Só R$200 por mês. 20 anos. Difícil é esperar os 20 anos. Mas por quê? Porque a gente não tem um foco, a gente guarda por guardar. Então se a gente criar dentro de nós algo maior porque está guardando, porque está investindo, a gente vai conseguir juntar um dinheiro maior. Também é bom. Isso também é investir. Você guardar... Eu sou muito a favor de investir. Sim. Por exemplo, eu faço uma prestação. Eu sei que compro um carro, né? E aí eu vou pagando. Sim. Então eu estou investindo. É um investimento que eu estou pagando em algo meu. Eu já estou construindo. Sim. Enquanto eu vou guardar, mesmo que eu tenha esse propósito do carro lá na frente, até chegar lá eu não sei se eu vou. Porque até chegar lá eu não estou usufruindo. Você está certíssimo. Eu não estou usufruindo, então eu sou muito assim, investir em algo que eu Isso. Coisas maiores, como um carro, uma casa, não espera. Mete as caras e vai. Ah, sim. Né? Não fala isso. Mete as caras e vai. Por quê? Porque senão você vai esperar 20 anos. Isso. E por isso que mete as caras e vai. Vai ter sua casa, vai comprar. Exatamente. Só que além de você meter as caras e fazer isso, todo mundo tem condição de conseguir guardar um pouco mais. Isso. Entendeu? E assim, eu acredito que você tem ali aquele esforço a mais do que a sua força. Eu acredito que você tem mais um esforço a mais, porque você sabe que chegar no dia você tem que... Sim. Você entendeu? Então eu vejo assim. Mas o ponto-chave aqui é que assim, não é guardar a maior parte. Sim. É que a gente consiga guardar, a gente põe em investir, arrumar algum investimento, para que a gente consiga todo mês ter esse investimento e no futuro ter alguma coisa. Por que a gente não consegue hoje? Porque justamente isso, a gente vai guardar R$200 por mês, é de grão em grão, não faz grande coisa. Mas no longo prazo ele dá uma diferença, entendeu? Agora quando a gente vai, vou guardar R$200 por mês, eu vou comprar roupa. Um exemplo, vou comprar roupa. O que acontece? Você troca a roupa, você está palpando ela. Não estou dizendo que é para vocês não comprarem mais roupa, não é isso que eu estou falando. O ponto é que a gente não consegue guardar dinheiro. Isso é um problema. Se a gente não consegue guardar dinheiro, a gente não vai prosperar. Então a gente precisa ter alguma resiliência de guardar
uma parte do que se ganha primeiro. Você vai poder continuar comprando a roupa, vai poder continuar indo no McDonald's. O ponto é, assim que recebeu, vê um valor que consiga e separa para guardar, para investir. Esse é o ponto-chave. E não trocar, deixar na conta, depois ver se sobra. Não vai sobrar, porque quando sobrar, o Shopee vai lá e tchau. Né? Vai pro Shopee. A Glai gosta. Vira e mexe tem promoção, né? Então a gente precisa ter esse foco. E não só guardar por guardar. Você tem que saber, você tem que ter qual é o seu foco, por que você está fazendo isso. Senão a gente vai sempre se sabotar. Sempre se sabotar. Se a gente tivesse, há 20 anos atrás, guardado R$200, hoje a gente teria 140 mil. Bastante, né? E não é impossível. Então, esse é o ponto. Mas por que você vai guardar os 200? O que vai te mover para fazer isso? Eu falei 200 só porque apareceu esse exemplo hoje para mim. Mas, enfim, qualquer valor. Se você pode mais, faz mais. Se você pode menos, menos. Mas o importante é você ter isso. Porque senão você está se sabotando. Obrigado. E a gente não pode se sabotar. Senão toda hora a gente está trocando. Está querendo sacar do futuro no presente. Lembra nessa aula da gestão do tempo? A gente saca do futuro para o presente. E tudo aí sai mais caro no final das contas. Sabe o que vai acontecer? Esses 20 anos ele vai chegar. Ele vai passar. Só se você morrer antes que não, mas vai passar. O problema é morrer antes. Aí deixa para os filhos e para os gatos. Bota os gatos no testamento. Não. Sim. Você vai plantando. Você vai investindo, você vai plantando todo mês. Só que o segredo, o grande pulo do gato, eu acho, é inverter a ordem. Não primeiro gastar, pagar as contas e depois guardar esse pouquinho. Primeiro você recebeu, guarda, depois você paga as contas. Eu acho que esse é o grande pulo do gato aqui, que vai fazer a gente juntar um dinheiro. Mas para juntar esse dinheiro, para investir esse dinheiro todos os meses, você precisa ter um foco. E qual é o seu foco? Tem que ter alguma coisa que te move. Você vai precisar ter foco e a visão estratégica. Visão estratégica é o como. O foco é o quê? Tem algo aí que é meio assim, eu comigo assim, tipo assim, se eu tiver um foco, como você está falando, R$200 para comprar algo lá na frente, para mim, tinha que ser comprar hoje, para mim desfrutar hoje e ir pagando incluir esses 200. Deixa eu explicar para a senhora. Nada de banco, entendeu? Eu vou explicar para a senhora. Ó, a senhora quer um carro. O foco da senhora é um carro, certo? Imagina só, você quer um carro, escolheu o modelo, o ano, tudo certinho. Escolheu esse carro. Então, o carro, você não vai esperar 20 anos. Esse carro ficou velho. Sim. Né? Então, vixe, já foi. Qual que é? Então, você precisa do carro para hoje. Você quer o carro. Então, você vai lá e você compra o seu carro. Certo? Então, vamos supor aqui. Você ganha R$1.000 por mês. Você foi lá e comprou o carro, a parcela do carro, sei lá, R$300 por mês. Você vai comprar o carro, tudo certinho. Só que você vai pagar sua conta de água, de luz, você vai fazer seu mercado. Só que se você fizer pagar tudo isso e no final do mês querer guardar alguma coisa, você não vai guardar nada. Então, o que eu estou falando é, você pode comprar o seu carro, não tem problema nenhum. Vai lá, compra o carro. Só que do que você ganha, você precisa, na frente, antes de pagar tudo isso, se dispor de um valor por mês para investir. Entendeu? Você precisa, só que vai doer em você, porque se tem muito mês no seu dinheiro, no meio do mês você vai ter que dar um jeito, vai ter que correr atrás, fazer um biquinho, vender uma coisinha a mais, para trazer mais dinheiro e completar o pagamento. Mas o teu compromisso tem que ser com o seu foco, e o compromisso tem que ser, ó, eu estou guardando isso aqui porque eu quero fazer algo maior na frente. E você precisa saber o que é esse algo maior. Não é só guardar por guardar, não resolve, tá? E antes desse, tirar o dízimo. E tirar o dízimo também. Também seja dizimista na frente. Faça as duas coisas primeiro. Tira o dízimo, depois já guarda aquele valor que você se propôs a guardar todo mês. Põe num lugar de, se possível, pelo menos para mim tem dado resultado. Numa conta que eu não tenho acesso, deixo lá, é um investimento que tem lá e fica rendendo e pronto.
Esse é o ponto. Então não estou falando para você se privar e guardar durante 20 anos. Estou falando, você pode comprar hoje. Você quer comprar uma casa? Compra hoje, não compra amanhã não. Compra hoje ainda, se possível. Se puder, compra hoje. Mas, e não está difícil de comprar casa não, viu? Eu vendo apartamento, eu sei, não está difícil não. Não está difícil não. Eu senti uma propaganda. Nas entrelinhas. Não está difícil. Dá para comprar muitas vezes sem entrada, só que tem que querer. Tem que querer, tem que se apertar. Não existe mágica, é sem entrada grande no ato, mas você vai pagar a parcela. Né? No caso dela também, ela não precisa. No caso dela, não precisa também fazer um plano de 20 anos. Ela pode fazer de 12 meses. Sim, de 24. Exatamente. É o que ela vai dispor para alcançar. Para alcançar. Entendeu? Qual é o seu foco? Às vezes pode ser uma viagem que você nunca fez. Então não precisa ser de 20 anos. Você pode ser menos. Seu foco é comprar uma cama melhor para o seu gato. Então, guarda. Então, a gente precisa saber qual é o seu foco. O foco é o quê? Por que eu estou guardando? O que vai me fazer? O que eu quero alcançar? E o como, que é a visão estratégica. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para alcançar o que eu quero. E ter compromisso com a gente mesmo. A gente se sabota. A gente se sabota. Porque a gente não se dispõe a tirar essa parte primeiro para um bem que nós mesmos queremos. Mas sabe por quê? Porque a gente não toca nisso agora. Por exemplo, você deu o exemplo da viagem. Você quer fazer uma viagem. Só que você não está tocando nela agora. Então você não se dispõe a juntar um dinheirinho. Esse é o ponto. Aí você vai lá e aí você tem que ficar fazendo sempre dívida. Você pode passar no cartão. Se quer viajar, passa no cartão. Não tem problema nenhum. Mas também vamos focar nisso. Vamos se dispor desse valor e ter compromisso com nós mesmos. Porque o dinheiro é seu. Esse dinheiro que você vai se dispor a guardar vai ser seu. E aí eu volto a dizer, é de grão em grão, é difícil. A melhor coisa é não ver. Põe lá e esquece. Põe lá e esquece. Uma hora... Uma pessoa que de jeito nenhum consegue juntar. Ela só consegue juntar, porque esse é o tema. Sim. Ela consegue fazer uma dívida, mas ela não consegue juntar. Sim. Então, ela teria que fazer... Existem investimentos que são como dívidas. Sim. Débito automático, aplicação. Sim. Essa é viável para essas pessoas. Sim. Isso. Consórcio. Existem várias coisas que você pode investir. E se ela consegue pagar boleto? Mas o pagar o boleto, o grande... Poupança também é ruim. Poupança é ruim. Isso. Poupança... Quando precisar, toda hora. Exatamente. O ideal é algo que você não possa mexer. Exatamente. E que esteja rendendo. Pronto. Guardou, já era. Mas a gente precisa ter o foco para fazer isso, entendeu? E não só fazer essa dívida, querer com esse compromisso. Esse compromisso tem que existir sem ter um boleto vindo também. Esse é o grande ponto. Talvez eu só aprenda. Né? Talvez aprenda. Então a gente tem que dominar o dinheiro. Porque imagina só, nós estamos aqui toda terça, a gente vai prosperar, a gente vai avançar. E aí à medida que você prospera e você avança, você também gasta, você não consegue controlar o dinheiro. Não vamos cansar de vir de terça aqui, vamos começar a virar terça atrás de terça. A minha irmã, ela pega o dinheiro e manda eu guardar. E ela fala, se eu te pedir, você não dá. Às vezes ela pede não guardar. Tá vendo? É o autocontrole. Tem que ter isso. Ela precisa mesmo, quando ele quer ter uma necessidade de falar. Tá vendo? E aí, e você tem feito isso? E você tem feito isso com o seu? Você tem feito isso com o seu? Também. Ótimo. Eu recebo, quando chega o mês que vem, eu já tenho um pouco daquele pagamento anterior. Ótimo. A gente tem que... Eu sempre deixo um pouquinho na conta da ajuda. Isso. A gente tem que sempre estar guardando e volto a dizer, a gente precisa ter um objetivo. Você não é guardar por guardar, você tem que ter um objetivo. O ponto aqui, a gente tem um objetivo, o que a gente quer fazer daqui a tal tempo
que a gente precisa ter essa resiliência e começar a domar o dinheiro, não o dinheiro nos domar. Porque senão a gente ganha um pouquinho mais, vai lá e gasta. Ganha um pouquinho mais, vai lá e gasta. Esse é o ponto. Nunca vai prosperar. E meu sobrinho é igual a mim também. Ele não gasta. Ele ajuntou no cofrinho dele R$300. Aí a mãe dele pediu emprestado para ele. Ele emprestou e falou só que eu quero. Ela demorou uns meses para pagar e ele todo tinha que cobrar, porque era o meu dinheiro. Era o meu dinheiro. A Júlia não, a Júlia é igual a minha irmã. Se ela tiver R$1.000 agora, R$1.000 ela gasta. Tá vendo? Isso não pode. A gente tem que... Não, ele guarda, ele igual o seu filho, ele guarda, não precisa. Se a gente não souber lidar... Nem que seja para morrer, né? Pelo menos para não dar trabalho para os outros. Mas se a gente, o ponto-chave é que se a gente não consegue domar o dinheiro vai domar a gente. Se com um pouco a gente não consegue domar, não adianta, não vai ter muito. Você sabe que tem muito médico que ganha muito, porque eles não sabem lidar com o dinheiro. Você vê ele com um carrão, uma casona, mas ele não tem dinheiro na conta. Muitas vezes está devendo. E ganha, sei lá, 20 mil, 30 mil. Porque acontece exatamente isso. Na mesma escala que acontece com a gente aqui, acontece com esses caras. Não conseguem domar o dinheiro. E aí você vai ganhando mais, vai gastando mais. E tem até um livro que eu indico muito a vocês, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Devia ser obrigatório nas escolas esse livro. E ele chama de Corrida dos Ratos. Você fica correndo atrás e não adianta. Não, o problema seu não é dinheiro, o problema seu é ter... Exatamente, é um ciclo vicioso. E é um ciclo vicioso de R$1.000 e se ganhar 30 mil vai ser um ciclo vicioso de 30 mil. E se ganhar mais vai ser a mesma coisa. Então, o ponto-chave é a gente domar esse dinheiro. E se a gente ter esse costume de investir um pouquinho por mês, esse pouquinho amanhã quando você ganhar mais, esse pouquinho já não vai ser mais pouquinho, você também vai aumentar. E assim vai indo. Então, é o grande problema hoje das pessoas em geral, que a gente não consegue pensar a longo prazo. A gente pensa muito no hoje e acaba gastando tudo, né? Então vamos pensar nisso, vamos investir. É chato esse tema, mas é importante. É importante que se a gente tivesse guardado já de um tempo para cá, hoje a vida era diferente. Se tivesse investido, hoje a vida podia ser diferente, né? E o tempo passa. O tempo passa para todo mundo. E aí eu peguei aqui 3 dicas para a gente encerrar, para ter foco. E aí, ter clareza do que você quer. Você precisa ter muita clareza para você conseguir ter o foco. Por que eu estou investindo esse dinheiro todo mês? Você precisa ter clareza. Se você não tiver clareza, você vai se sabotar. A Shopee vai falar mais alto. Não tem jeito. É assim mesmo. Você precisa ter clareza. O segundo, você precisa ter uma meta com números definidos. Ou seja, você precisa definir exatamente por mês, ou por semana, ou por quinzena, enfim, como for a sua organização, o que você vai investir, o que você vai ter de prioridade. E aquilo é uma prioridade. Assim como o dízimo é uma prioridade na vida de vocês, após o dízimo tem que ser uma prioridade guardar esse dinheiro. E o terceiro é dizer não para as distrações no meio do caminho. Esse daí é terrível. As distrações no meio do caminho é o que faz a gente cair. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que o seu foco é fazer dieta. E aí você é convidado para uma festa. Ah, é só hoje eu vou comer o bolo. Só hoje é o que acaba com a gente. Ó, eu faço aula de inglês toda segunda-feira de manhã. Primeira coisa que eu faço no dia. Teve uma segunda que eu tava viajando. E eu fiz a aula de inglês no hotel. Justamente porque na semana seguinte eu vou falar, puta, tá frio, não vou. E depois é porque tá chovendo. Depois acabou. Já era. Não tem volta. Então ou você diz não para as distrações no meio do caminho, ou você não vai conseguir. Se você seguir esses 3 passos, que parece fácil, mas é muito difícil, você vai conseguir o que você quiser. Então é ter clareza do que você quer, você precisa ter muita clareza do porquê que você está investindo esse dinheiro, ter uma meta com números definidos, todo mês ou toda, enfim, semana ou quinzena, como for a sua... Você vai aportar um recurso nisso. E o terceiro é dizer não para as distrações no meio do caminho.
Fazer esses 3 eu duvido que você não consiga o que você quiser. Eu duvido. Duvido de verdade. Então, deu para entender a... Deu? Deu mesmo? Vocês estão meio assustados hoje. Refletindo? O quanto está errando? Ah, que bom. O meu objetivo é que a gente avance, né? E a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir prosperar se, principalmente essa aula, acho que eu nunca falei isso, mas essa aula não tem como avançar se você não conseguir domar o dinheiro. Não tem como. Não tem como. Se hoje você ganha 1.000, gasta os 1.000, amanhã ganha 2.000, gasta os 2.000, depois você vai ganhar 3.000, vai gastar os 3.000. Não tem como. Se você não amansar essa fera que é o dinheiro, ele vai tomar conta de você. Então, essa foi para esquentar essa noite fria. Pessoal da internet, obrigado. E um abraço, até semana que vem.